Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o pessoal do Band Esporte, falando muito ainda sobre a chegada do John Arias e toda a preparação para esse confronto de logo mais. Na sequência, a gente vai trazer também um corte do Sport Center, vai falar ainda muito sobre a chegada do John Arias e como ele deve se encaixar no nosso time, que com certeza ele vai ser titular. E fechando o vídeo, a gente vai trazer o Paulo Massini com a Isabela Labate, falando muito sobre a semana do Palmeiras e sim falando muito sobre esse confronto de logo mais e fechando com a escalação para esse jogo de logo mais para fechar essa primeira fase do campeonato estadual. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Palmeiras, que é o 28º clube do mundo inteiro que mais gastou em contratações desde janeiro do ano passado, quase R$1 bilhão, 154 milhões de reais apenas em John Arias, que foi apresentado aqui na academia de futebol. Palmeiras es un club que proporciona todo para você sonhar en grande, para você sonhar en ser campeón, en estar siempre no foco do futebol. Então eu acho que como falei, uma das minhas motivações para vir para o Palmeiras é tudo que o Palmeiras proporciona como clube. Eu já conversei várias vezes com o Abel, em meio da negociação, a gente teve várias ligações. Ele explicou para mim qué es que le achaba, donde yo podía contribuir. Yo estoy a disposición. Yo soy un jugador que, gracias a Dios, consigo me desempeñar en varias situaciones, en varias posiciones del campo. Entonces, yo estoy aquí para ser un jugador más, para ayudar, para contribuir, desde donde o Abel e a comissão decidam, e eu estou pronto para fazer o meu melhor. O Verdão de Arias volta a campo neste domingo contra o Guarani, já classificado para as quartas de final do Paulistão. Se vencer o Bugre e o Novo Horizontino perder ou empatar diante do Bragantino, garante o primeiro lugar da classificação geral e a vantagem de mando de campo nos mata-matas. Abel, que nos últimos 3 jogos escalou seus titulares, vai de time misto na Arena Barueri. É difícil dizer-te quando e como ou até onde é que vamos conseguir manter essa consistência, porque não há lesões, há castigos, há jogos, e isso, o nosso calendário é insano em relação a esse aspecto. Nestes 3 jogos com o time completo, o Palmeiras ganhou todos. Vitória em casa. Corinthians, jogos com o time completo. O calendário é insano em relação a esse aspecto. Nestes 3 jogos com o time completo, o Palmeiras ganhou todos. Vitória em casa. Corinthians e Internacional como visitante. Estamos no início, não ganhamos absolutamente nada. Somos uma equipa que vem de processo, somos uma equipa de continuidade, somos uma equipa extremamente competitiva. Temos o demonstrado ao longo dos anos quando ganhamos e quando perdemos. Bom, quem está com energia positiva ultimamente é o palmeirense, que comemora a contratação do colombiano John Arias. Que o Palmeiras me brinda tudo o que eu preciso, tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, para brigar por estar aí nesse alto escalón. Y cara, eu acho que o Palmeiras é uma potência no Brasil, uma potência na Sul-América, uma potência mundial, e que tomara que a gente no final do ano esteja comemorando muitos títulos, esteja comemorando uma temporada exitosa. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso, mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento. Todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto. E estou à disposição. Já Abel saberá quando é o momento certo, quando é a hora certa. Eu ainda cheguei agora cedo, não teve ainda esse contato com ele, com o elenco, que vai acontecer nos próximos dias, e claramente que aí a gente vai junto determinar quando vai ser o momento certo, a data certa, mas claramente que eu estou muito ansioso de já estar aí em campo, de já conseguir ajudar, de demonstrar
tratam bem, que eu posso ajudar, que eu estou no lugar certo. Então, bom, vamos a ver nos próximos dias quando é que a gente define qual será a melhor data para a estreia. Tá aí o sorriso do John Arias, agora jogador palmeirense. A gente vê o mapa de movimentação dele, tanto pelo Fluminense quanto pelo Wolverhampton. Essa breve passagem no futebol inglês. Parecem os pulmões ali, né? Tanto pela direita quanto na esquerda, um pouquinho mais do lado direito. E aí eu te pergunto, Elton, onde você imagina o John Arias encaixado no time do Abel Ferreira? Dentro de campo. Eu acho que é um jogador titular, que... né? A gente até falou sobre isso, né? Sim, dentro de campo já começando nos 11 iniciais. A gente até falou sobre isso, né? Sobre como o Arias ele traz para o Palmeiras uma versatilidade necessária para um time que muitas vezes precisa disso. O Palmeiras não joga nesse jogo apoiado, né? Como muitos clubes brasileiros jogam. Mas mesmo assim é um time que preza muito pela organização. Essa anarquia, né? Quem citou isso foi o Crespo com o Luciano, não foi ano passado? Não foi Sim, isso? aí. Me lembra, Edu. Eu acho que o Palmeiras tem pouco, e eu acho que o Arias traz um pouco disso. Mas o Arias jogou com o Fernando Diniz. Fernando Diniz fez com que o Arias justamente fosse assim, né? Cara de todas as posições no campo. E partindo de um pressuposto que ele foi contratado para fazer uma função específica ou ocupar uma faixa de campo específica, ele vai jogar na ponta, né? Acho que a ponta direita é um lugar onde ele se sente muito bem. A ponta direita com o Estevão no Palmeiras, o Estevão subiu o sarrafo, né? O Alan tem feito essa função, é um jogador que tem características diferentes, muitas vezes até cai da ponta para dentro, que é a característica dele principal, né? Que é um jogador meia central, joga um pouco mais por dentro. Então acho que o Arias se encaixa por ali. Mas, de qualquer forma, é um jogador que, se o Abel precisar dele do outro lado, ele vai jogar. Se precisar por dentro, como segundo atacante também, ele vai jogar. E a gente sabe que o Abel Ferreira ele consegue adaptar jogadores dessa forma, né? Ele fez isso com o Scarpa jogando de ala pela esquerda quando jogava com 3 zagueiros. Ele fez isso com o próprio Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes jogando fora da área, funcionando praticamente como um 10 ali mais recuado. Ele tem feito isso com o Andreas Pereira, né? Dando um pouco mais de liberdade. A gente sabe que mesmo dentro de um time extremamente organizado e de jogadores nas suas posições, uma mexida de peça faz com que também o jogador ganhe repertório. E o Arias já chega com esse repertório para o Palmeiras, o que é um fator muito positivo, porque a adaptação vai ser rápida. É um time já encaixado, é uma equipe que se conhece muito bem, tem um jogador que entende muito bem esse tipo de jogo, conhece o futebol brasileiro, é um cara inteligente também fora de campo, fez uma escolha de voltar para o futebol brasileiro também, não só para ter mais minutos, para se sentir mais feliz, mas pensando na Copa do Mundo. Então, um jogador que vejo no time titular, logicamente, Edu, e sendo objetivo na sua resposta, depois de fazer toda essa explicação e para a gente entender o quão positiva é a contratação do Arias. Acho que ele ocupando ali o lado direito do ataque seria talvez o ideal para ele e para o Palmeiras também, a princípio. Lembrando que ele pode jogar em qualquer posição e a gente viu no mapa de calor que isso é possível. Sobraria para o Alan, então, garoto? Talvez não, porque, como eu disse, né, o Alan ele joga também mais por dentro, Edu. Acho que ele foi adaptado até para jogar nessa posição, né, jogar um pouquinho mais por fora. Quando o Palmeiras joga com 3 zagueiros, ele tem liberdade para ser um ala. Quando o time joga com a linha de 4, ele faz uma dobra por ali, como tem sido o Palmeiras jogando no 4-4-2. Vai disputar a posição, lógico, por isso que o Abel Ferreira falou na coletiva que ele não sabe quando o Arias vai entrar, porque o time está muito bem. Mas essa questão de sobrar para o Alan, talvez ele consiga encontrar um espaço para os dois, né? Até para o Alan jogar um pouco mais por dentro. O Andrés Pereira joga como segundo volante, pode jogar ao lado do Marlon Freitas. A posição, entre aspas, do Rafael Veiga ficou vaga, que pode ser ocupada pelo próprio Alan, né? Jogando um pouco mais por dentro. Repito, ele se encontrou muito bem do lado direito, mas eu acho que os dois podem jogar juntos sim. Tem o Maurício também, né? Maurício agora que é da seleção paraguaia. Vamos lá, Abel Ferreira resolverá essa questão
seguramente usará o Arias já já como titular. Ô Isa, é o seguinte, vitória no derby, vitória contra o Inter, são 7 adversários de Série A, anota aí, Mirassol, caixa, São Paulo, caixa, Corinthians, caixa, Santos, caixa, Vitória, caixa, Inter, caixa e o empate contra o Galo, né? Sabemos que, sem passar pano, sabemos que não estamos prontos, que o Palmeiras não está pronto, que tem ajustes a serem feitos, mas me parece que trazer esta unidade de volta para um elenco novo, para um time novo, é fundamental. Esse gosto pela vitória, pelo sacrifício, né? O jogo contra o Inter foi assim um pouco. Queria te ouvir um pouquinho sobre o jogo contra o Inter e esse momento da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Perfeito, Massa. Acho que não foi um jogo brilhante, claro, né, em termos de desempenho, até porque, como você citou, o Palmeiras está aí nessa remodelação, né? O Palmeiras trouxe vários jogadores no ano passado, então, começo de temporada também, uma temporada típica em que começa a Paulista e Brasileiro quase que simultaneamente, está rolando simultaneamente, né, mas é uma temporada típica, então acho que é normal, ninguém tá jogando o fino da bola, vamos combinar, né? O Flamengo aí que tá sofrendo para vencer seus jogos. Então acho que é normal que ainda tenham ajustes a se fazer, ainda vai ter jogador que vai chegar, o Arias, a gente vai falar sobre o Arias, vai ter o Paulinho também que em determinado momento ele vai voltar a jogar e vai ser integrado. Então é normal que o Palmeiras tenha certas deficiências, principalmente eu notei, né, uma deficiência defensiva. Eu acho que o Palmeiras ainda dá muitos espaços ao adversário. O Inter teve inúmeras chances para fazer mais gols, né, porque teve espaço para trabalhar a bola, para chegar à área do Palmeiras. Então acho que isso é algo que o Palmeiras ainda precisa corrigir. Mas, por exemplo, a gente viu a entrada do Evangelista ontem, que é um cara que pode ajudar nisso, né? Que ficou um bom tempo lesionado, e quando ele estava jogando com o Andrés, estava super bem, e ele entrou contra o Internacional já dando passe para gol, né? Inclusive do Andreas. Então é um cara que pode ajudar nessa parte aí nessa parte defensiva, principalmente fechando espaços no meio-campo. Mas eu gostei da atuação mais uma vez do Gustavo Gomes. Sempre vou elogiar Gustavo Gomes aqui, porque, né, muita gente fala: Gustavo Gomes já não tá na melhor fase dele. Tudo bem, pode ser que ele já não esteja no auge, mas para mim ele é um ponto de confiança dessa equipe do Palmeiras. Mais uma vez fez um bom jogo, e ele é importantíssimo para esse time. E acho que o Palmeiras soube aproveitar muito bem as oportunidades. É um jogo dificílimo. Até então o Palmeiras tinha ganhado só 5 vezes na história lá no Beira-Rio, né? A gente sabe daquele dado de que o Palmeiras, entre todos os times da Série A, o único retrospecto negativo é contra o Internacional. Então olha a dificuldade que o Internacional historicamente impõe ao Palmeiras. Você sair de lá com 3-1 é um baita resultado pensando no campeonato. Outro menino que eu quero elogiar, Luigi, né, que a gente fala tanto aqui. O Luigi tem uma deficiência, acho que de finalização ainda, ele demora para tomar decisão, mas olha como ele tem sido importante, né, quando entra. Ele roubou a bola do gol do Flaco Lopes no Clássico e mais uma vez rouba uma bola que resulta em gol. Então, importante, é um menino que vai evoluir ainda, ele é muito jovem. Alan também errou no primeiro gol do Internacional, errou porque ele acaba, né, querendo resolver uma situação de contra-ataque sozinho, e aí a bola se perde e gera o gol do Internacional. Mas que partida fez o Alan? Eu gostei da partida do Alan. Acho que ele é um menino agudo, é um menino que tem personalidade, que não tem problema em usar recursos de dribles. Então, acho que a gente tem que se apegar a esses pontos positivos da vitória contra o Internacional, que foi, em termos de resultado, uma baita vitória. Perfeito. Olha, você tocou num ponto importante, eu quero tocar nele também, porque eu sei que vou apanhar bastante. Batam no Massa e não na Isa, tá? Claro, no sentido figurado. Bata no sentido das críticas, pode criticar, mas se você puder não xingar, eu agradeço. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: o Luigi, ele não é o Estevão e não é o Hendrick, certo? Comparando. Ele é menino, vem da base, 19 anos, e ele joga muito mais futebol tecnicamente do que está jogando. E é a coragem que tem o Abel, cara, poucos treinadores têm.
ele vai pro all-in, ele insiste, cara. Ele quer ver a banca, ele quer ver a carta que tá do outro lado, né? Então, é um jogador, é um craque? Não é. É um jogador espetacular? Não é, mas ele é um bom jogador. Ele joga mais do que está jogando, além da questão da forma como ele entra, marcando o adversário e tal, o que é uma expertise dele, que ele acrescenta ao conteúdo dele. Sei que você vai dizer aí, você está vendo comentário, o nosso quadro, você vai dizer, esse Márcio tá louco, passa pano, não sei o quê, joga nada, jogador ruim. Eu entendo, tá tudo bem, tá? Eu só digo para vocês que, na minha visão, é um jogador que vai melhorar e bastante, certo? Isa, bom, agora João chegou, né? João Arias tá por aí, o John Arias. Me parece óbvio que quem vai sair do time é o Maurício, né? Porque o John Arias tem mais força física, tem mais qualidade técnica, finaliza melhor, e encaixaria muito bem nesse modelo. Ou você pensa diferente? Não penso diferente. Até porque, assim, a, a substituição natural que a gente pensa é o Alan, né? Pela característica de jogo ali do Arias, e é onde normalmente ele costuma jogar mais. Só que para mim não dá para tirar o Alan do time. E eu também acho que ele entrando na do Maurício, e aí o Abel, né? O Abel é o treinador e ele vai pensar bem como montar esse time. Eu acho que faz mais sentido para o momento em que o Palmeiras está hoje, assim. Eu também penso que ele tem que entrar no lugar do Maurício. Mais uma vez, não tiraria o Alan do time. E acho que em determinado momento o Alan, ali no meio do ano, vai acabar sendo vendido. Então, deixa o menino jogar. Deixa ele jogar, acho que contribui demais. Isa, em termos de planejamento, domingo, Guarani, jogo exclusivo da HBO Max, é o quê? Vamos olhar de que forma para este jogo, lembrando que vai ter a semana livre e depois o jogo das quartas de final do estadual no próximo fim de semana. No Campeonato Brasileiro é o Fluminense, jogaço na Arena Barueri também na outra quarta-feira. Então, sem ser essa de cinzas, na quarta-feira, na outra quarta-feira, uma semana depois. Cara, o olhar tem que ser de garantir a primeira colocação geral, porque o Novo Horizontino joga com o Red Bull, e se eles empatarem, o Palmeiras vencer, ele vai ser líder no geral, certo? Sinceramente, Massa, eu acho que o Palmeiras tem condições de ganhar do Guarani. Pode não acontecer, pode, mas eu acho que o Palmeiras tem condições de ganhar do Guarani, mesmo usando um time mais alternativo. Então eu aproveitaria, já que o Palmeiras já está classificado, e eu acho que a principal vantagem nesse momento, pensando na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, é você conseguir decidir em casa contra os rivais, né? Porque assim, tudo bem, é sempre importante você decidir em casa, mas terminar em segundo lugar ali, só atrás do Novo Horizontino, vamos supor, apesar do Novo Horizontino ter um jogo bem difícil contra o Red Bull Bragantino, pode ser que o Bragantino seja o líder, se o caso o Palmeiras tropece e tudo mais, mas eu acho mais importante o Palmeiras garantir vantagem contra Santos, contra Corinthians, contra São Paulo, e isso já está garantido praticamente, né? Então, eu não lembro se matematicamente já está garantido, mas já está bem encaminhado. Então, nesse momento, eu deixaria alguns jogadores descansar. É um jogo em casa contra um time, com todo respeito ao Guarani, mas um time inferior, como eu disse, dá para ganhar mesmo mesclando o time. Então eu pensaria no Fluminense, pensaria em força máxima no Fluminense e poupar jogadores contra o Guarani. Ah, mas o futebol é um menino danadinho, né? Imagino que o Arias vai estrear no Campeonato Estadual, mas depois no Campeonato Brasileiro ele vai entrar em campo, talvez, né? Entre em campo contra o Fluminense, certo? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão, e como prometido lá no início do vídeo, a gente vem trazendo aqui já a provável escalação do nosso Verdão para esse confronto de logo mais. Lembrando, provável escalação, rapaziada, porque a escalação oficial só sai uma horinha antes do jogo, então fica muito em cima já da partida para a gente trazer um conteúdo legal para você. Então, essa escalação aqui que eu peguei foi feita pelo GE, com todos os seus setoristas. Acreditam que o Palmeiras vai praticamente com o time reserva. Apenas o Carlos Miguel aí que
tá nessa escalação, que não é reserva, né? Então, assim, entrando com Giai, Bruno Fux, Benedetti e Jefité. Eu, sinceramente, prefiro o Arthur do que o Jefité. Vamos ver, né, como que ele vai desenvolver se realmente ele for titular. Benedetti é um bom jogador, precisa de mais experiência. O Bruno Fux vai dar esse equilíbrio aí na zaga. O Giai, eu prefiro hoje o Giai do que o Kelvin, mas há controvérsia, tem muita gente que discute, mas do jeito que o Palmeiras está jogando, sem ser essa formação, né, jogando com Andrés Pereira e Marlon Freitas, para mim o Giai é melhor defensivamente, então tinha que jogar o Giai quando ele escala os dois 8, né, e um jogando como 5, porque nenhum dos dois tem essa característica tanto de marcação. Enfim, o Kelvin hoje é titular e a aposta aqui é que o Giai, que está na reserva, vai como titular nesse time, né, contra o Guarani, porque já conquistamos a classificação, mas a liderança seria bom também, né? Então ele vem aí com o meio de campo mais reforçado com o Emi Martínez, com o Larson e o Lucas Evangelista para ser esse cara da organização ali, né? De botar essa bola para frente. E aí a gente vai ter o Riquelme Felipe, Luigi lá como um 9 e o Sousa. Então, assim, é uma escalação totalmente reserva, não, desculpa, totalmente não. Temos aí o Carlos Miguel, mas um time muito diferente do que a gente está vendo, principalmente no Brasileiro, quanto foi no Clássico também. Então, assim, é um time muito mexido, a gente não sabe como vai se comportar, até porque eles não têm esse costume de estar jogando, de ter esse entrosamento, porque eles não entram normalmente em campo nessa formação. Então, essa é a provável escalação. No vídeo a gente falou muito sobre a chegada do Arias. No final de semana falou-se muito sobre a chegada dele, né? E a entrevista, que ele foi muito bem. De cara, o Vinícius Nicoletti, que é o repórter da ESPN, já questionou ele, o que mudou, né, para ele, do que ele falou quando saiu do Fluminense, falando que só voltaria para o Fluminense para agora. E ele foi muito bem, falou que o Palmeiras é o time que proporciona a ele a possibilidade de chegar bem para a Copa do Mundo. Essa é a grande verdade. O cara está num momento muito importante da sua carreira e ele tinha a possibilidade de vir para o Palmeiras, que é um excelente time, e com a chegada dele vai crescer ainda muito mais. Então, o Palmeiras, com esse reforço, é sim mais candidato ainda a todos os títulos, porque ele deixou bem claro, a temporada dele lá estava sendo ruim porque o time estava ruim. Então, assim, o Arias chegou e com certeza vai ser titular. O Abel deu uma embromada aí para tirar um pouco do peso da contratação, mas com certeza o Arias chega para ser titular e, para mim, chega para assumir o lugar ali que o Maurício vem entrando como titular, né? Mas enfim, a gente só vai ver aí, provavelmente na semana que vem, no primeiro jogo aí da reta final do Paulistão, e depois contra o Fluminense. Mas, enfim, vamos a ver como Abel vai escalar o John Arias. Quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, a sua expectativa para esse jogo de logo mais, mesmo com esse time reserva, o que você acha? Você acha que o Verdão consegue ainda vencer o Guarani? Deixa aí nos comentários o seu palpite também. Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, ajuda demais o canal. Se você puder hypar o vídeo, ajuda muito o canal, porque o YouTube entende quando você hypa o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo legal, então ele acaba apresentando o vídeo e o canal para muito mais palmeirenses. Então é isso, valeu rapaziada, até logo mais se Deus quiser, com uma vitória do nosso Verdão. Valeu, grande abraço.